Lula defende soberania popular e transparência na Venezuela. O presidente diz que posição diferente em relação a Boric faz parte da democracia. Também faz parte, Raniele. Exatamente. O presidente Lula, Amadeu, ainda está lá na Venezuela, nesse momento, inclusive, agora ele está no lançamento da pedra fundamental do Centro Espacial de Santiago e vão assinar também acordos de cooperação com o Brasil. Mas ontem, em pronunciamento à imprensa, ao lado do presidente chileno, Gabriel Boric, Lula tocou no assunto que Boric evitou. Boric disse que não ia falar sobre as eleições na Venezuela, a gente sabe da posição divergente, ele disse que era difícil de acreditar no resultado apresentado pelo Conselho Nacional Eleitoral, e Lula falou em transparência, soberania popular, ou seja, que a vontade do povo predomine, prevaleça, e também em tolerância. Ele defendeu a integração dos países da América do Sul, disse que os países não podem dar as costas uns para os outros e disse que eles não são iguais e que isso é extraordinário. Vamos ver o que o presidente disse. Com o presidente Gustavo Petro e López Obrador em relação ao processo político na Venezuela. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. Hoje, enquanto o presidente Boric me guiava pelo Salão da Democracia e Memória e me apresentava a gravação do último discurso de Salvador Allende, lamentei que o Brasil tenha em sua história a triste mácula de ter apoiado. Vocês viram aí que o presidente Lula estava lendo o discurso, ele não improvisou e o pedido foi feito pelo assessor de assuntos internacionais, Celso Amorim, porque é um assunto sensível e delicado. Inclusive, o próprio Lula já está admitindo isso aos seus interlocutores por conta da pressão que o Brasil vem sofrendo. Como ontem eu havia falado, ele recebeu uma carta de 30 chefes de Estado e governo aqui da América Latina, mas também da Espanha. E, por conta disso, ele entende que o Brasil vai ter que se posicionar em algum momento. Enquanto isso, lá na Venezuela, Amadeu, só atualizando aqui, a minha fonte disse que ontem um jovem foi golpeado pelas próprias forças de segurança. Mais um morto, já passa aí, já são cerca de 20, de acordo com as ONGs. E também lá no momento há um clima de tensão, porque eles temem a prisão a qualquer momento da Maria Corina Machado e ela deve se pronunciar também a qualquer momento. Ontem, o Nicolás Maduro, presidente lá da Venezuela, ele fez ali um discurso em que foi aplaudido por alguns e outros não, dizendo que iria deletar o WhatsApp, todos os seus contatos, e aconselhou todos os seus ali apoiadores fazer o mesmo. Ele disse que lá na Venezuela só será ali permitido o Telegram e o WeChat, que é da China. E o Telegram a gente sabe, né, que também tem origem na Rússia, ou seja, de governos, né, que têm proximidade com o que está acontecendo agora na Venezuela. Ele também falou que o TikTok provoca insurreições e violência. Também não gosta do TikTok, não. E não gosta, normalmente eles não gostam de informação, né? Todo ditador detesta informação vinda, seja ela vindo de onde vier. Vamos lá ouvir aqui o professor Vila. Eu acho que o Boric não falou porque ficaria ruim diplomaticamente, o Lula era a visita e ele não ia de encontro ao presidente, né? Já que a posição dele é contrária, né? É uma posição do presidente, do jovem presidente Boric do Chile, mas que é possível trazê-lo para essa posição mais conciliadora, no sentido não de conciliar com a fraude, longe disso, ocorrida na Venezuela, mas para buscar uma solução negociada através da diplomacia. Essa é a questão central, buscar uma solução negociada através da diplomacia. Nada da questão militar, de invadir o país, coisas do gênero, nada disso. Então, e o presidente Boric, democrata, inclusive levou o presidente a visitar o Museu da Democracia, e é importante o que o presidente da República Brasileira, Lula, disse.
o Brasil apoiou o golpe fascista do general Augusto Pinochet e as consequências, milhares e milhares de mortos, inclusive de brasileiros assassinados no Estádio Nacional do Chile, né? Provavelmente lá assassinaram 4 brasileiros que eram exilados lá no Chile. Então, essa lembrança foi muito importante, feita pelo presidente da República. E uma outra questão, quando Pinochet veio ao Brasil, em 1974, o golpe foi 11 de setembro de 73, a 15 de março de 74, na posse de Ernesto Geisel, o deputado Chico Pinto, na época só tinha 2 partidos, a MDB, teve a coragem de ir à tribuna e protestar contra a visita do ditador. Saberia que tinha consequências, e teve. Chico Pinto foi cassado e preso. Por isso que não tem essa história de que o MDB era mais ou menos, coisa alguma. Preso, ficou preso, literalmente preso, o Chico Pinto, deputado da Bahia, a base era a cidade de Feira de Santana. Bem, mas para não perdermos o fio da meada, e eu estou falando isso porque o presidente fez essa referência correta, e teve torturadores brasileiros que foram ao Chile, entre outros, o trágico delegado Sérgio Paranhos Fleury, né, torturando brasileiros no Chile. Né? A Operação Condor, isso chama-se. Vamos em frente. Portanto, o que o presidente brasileiro está buscando com isso, e aí o ex-ministro Celso Amorim é o homem-chave, nós temos falado todo dia nisso, é buscar essa solução negociada. A União Europeia não reconhece as eleições, mas não significa que diz que o opositor foi o vencedor. Note como a diplomacia tem seus meandros, e muitas vezes o sujeito fica na rua gritando, quer lacrar, o bobinho, e tem tantos bobinhos na internet e no Congresso Nacional, né, fica falando um monte de bobagem. Não, você tem de buscar uma saída negociada. Nenhum ditador falou assim, olha, pessoal, tchau, eu estou indo embora, tá? Não, aí ele ou sai por um golpe sanguinário, trágico, esperamos que isso não ocorra, ou por uma solução de ir a um país, a um segundo país que o receba como exilado e que leve parte da sua caterva golpista traidora da Venezuela, que é a solução mais provável. Mas isso demora um pouco de tempo também, isso nos faz da noite para o dia. E note, por fim, as atas não apareceram. Cadê o conjunto das atas? 100% das atas. Então, a viagem ela tem esse sentido. Do outro lado, também, aproximar mais o Chile economicamente do Brasil, né? Que nós sabemos, o Eduardo Bananinha Bolsonaro não sabia, mas 2 países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil, né? O Equador e o Chile. Ele falava, papi, aonde é a América do Sul? Ele põe o dedo na África e tal. Então, é só lembrar que nós sempre tivemos dificuldade, porque é uma coisa chamada Cordilheira dos Andes, que sempre criou uma enorme dificuldade nessa circulação, e agora, inclusive, tem a proposta de uma saída pelo Pacífico. Portanto, a visita é muito importante. O ditador, eu já falei aqui, sai morto ou fugido. Ari. Olha, a situação vai piorar. E próximo passo provavelmente será a prisão da ex-candidata Maria Corina Machado e do candidato supostamente vitorioso Edmundo Gonzalez. Então, ele vai esticar a corda ainda mais com a prisão de seus principais adversários. A resposta das ruas vai ser ainda mais enérgica, o número de mortos vai aumentar, e eu acredito que a posição do Brasil, concordo com o professor Vila, é essa, de, como líder regional que é, usando da geopolítica inteligente, da diplomacia, monitorar a situação para tentar negociar uma retirada, uma saída do ditador venezuelano sem prolongar o banho de sangue. Sem permitir que forças internacionais, como os Estados Unidos e a Rússia protagonizem numa questão que deve ser resolvida aqui mesmo no continente. Pacheco com os governadores.